bom dia. Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje então nós vamos ver sobre as pedras, que edificam o altar, as pedras que estão faltando no nosso altar. E para começar, eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então aqui, gente, o termo ali, arrepende-te, no grego ali traduzido, significa: transforma o teu pensamento e as tuas ações. Assim também a expressão grega em breve virei contra ti prenuncia uma visitação divina, especial e urgente para julgamento imediato. Então, o que nós aprendemos aqui? Aqui, gente, o Espírito Santo moveu, o apóstolo João para escrever cartas para determinadas igrejas aqui. E aqui ele diz: conheço as tuas obras. Então Deus, ele conhece as nossas obras, e depois ele diz que entretanto tenha contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Por que que a palavra de Deus diz isso, gente? Porque o primeiro amor, no primeiro amor, quando nós conhecemos Jesus, nós não olhamos para as dificuldades. No primeiro amor, gente, a gente não achava dificuldade. Se a gente tivesse que ir na igreja de segunda a segunda, a gente ia. Se a gente tivesse que ir chovendo canivete, como a gente costuma dizer aqui, a gente ia. A gente não via dificuldade de orar por uma pessoa, de evangelizar alguém. A gente queria que todas as pessoas conhecessem Jesus como nós, como ele foi apresentado para nós também. E quando nós estamos, por isso que ele diz: volta, recorda-te de onde caiu e volta. Porque o amor, gente, ele lança fora todo medo. A palavra diz que o amor tudo suporta, espera e crê. Quando nós estamos neste amor, o primeiro amor, que é Jesus, quando nós estamos quando a gente tem o nosso coração inundado por esse amor, gente, a gente suporta tudo. A gente suporta as pedras que jogam contra nós. A gente suporta a crítica. A gente suporta tudo. Porque a gente tem esse amor no nosso coração, assim como Jesus, quando estava sendo crucificado, ele disse o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem e não sabem o que dizem. Então nós precisamos voltar para esse primeiro amor, gente, e permanecer nele. A palavra diz que o amor de muitos esfriaria. Então nós precisamos cuidar para que o nosso amor não se esfrie, nem pelo Senhor, nem pelas pessoas, nem pela obra. E nós precisamos de algo no nosso coração. Nós precisamos de temor, gente. Unção, gente, não segura ninguém, mas temor sim.
Eu conheço muitas pessoas que eram ungidas de Deus e caíram. Agora, o temor do Senhor. O que diz, gente, lá em Provérbios? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu preciso temer a Deus. Temor não é ter medo, é ter respeito, ter zelo, ter amor. É aquele amor que fere. É aquele amor que, se você fizer algo, você vai dizer: nossa, eu feri o coração do Pai. É aquele amor que te constrange. E esse amor, gente, nós precisamos na nossa vida, porque nós precisamos reconstruir com urgência o nosso altar de adoração. Nós precisamos, é necessário que a gente esteja no primeiro amor como no início, porque Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre, será eternamente. E tem algumas pedras que não estão legal no nosso caminho, né? E a gente vê que quando Josué, ele levou o povo para passar o Jordão, o povo não levou as pedras, mas depois que eles passaram, Josué pegou ali 12 pedras, ele edificou um altar representando as 12 tribos de Israel. O povo não levou as pedras porque seria pesado, né, no caminho, mas lá ele edificou aquele altar. E tantas coisas, né, que eles iriam levar, as pedras eles não iriam levar. Só que tem gente que leva o que Deus não mandou carregar. Pedra, gente, é só para edificar altar. Não deve ser peso para levar. E tem pessoas que carregam fardos pesados, carregam coisas que não eram para elas levarem. Elas estão, às vezes, quando a gente vai orar por alguém, aquela pessoa diz: nossa, saiu 100 quilos dos meus ombros, era como se alguém tivesse sentado aqui me empurrando para baixo. E às vezes tem pessoas que estão assim. Jesus levou todas as pedras: toma a tua cruz e me segue. Qual é a tua cruz? De repente a tua cruz, gente, é a cruz da infidelidade, da incredulidade, é a da droga, é a da bebida, é a da falsidade, é a da mentira, do engano, da hipocrisia. Tem tantas cruzes que nós carregamos. Então toma a tua cruz e me segue. Jesus disse: venha como estás. E nós precisamos entender, Elias, ele consertou o altar do Senhor. Eu falei aqui ontem, quando ele chamou os profetas de Baal, ele desafiou eles, ele reedificou aquele altar, assim como Josué fez lá no início. Ele colocou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Depois ele colocou o sacrifício. E no final ali ele esperou Baal e nada, né? Aí ele chamou o Senhor e Deus lançou fogo dos céus e consumiu todo aquele holocausto. E depois ele eliminou os profetas de Baal. E eu quero falar com você aqui de algumas pedras. De repente você vai se identificar: essa está faltando no meu altar, essa eu tenho que ajeitar, essa aqui não está muito bem. A primeira pedra da intimidade. Intimidade, gente, é comprometimento, disciplina, busca, compreensão da vontade do Senhor. Se essa pedra falta na tua vida, então ajeite ela. Porque nós precisamos, gente, para ter intimidade, a gente tem que ter o comprometimento de orar, de buscar. A palavra diz: busca enquanto pode achar. Aquele que me busca encontra, ele será achado por mim. Aquele que me busca de madrugada, a palavra diz o quê? Esse vai me encontrar. Aquele que busca o Senhor cedo, aquele que não fica ali, espera, não, amanhã, depois eu oro, daqui a pouco, e vai, não. É comprometimento. Intimidade é ter compromisso. É a mesma coisa num casamento. O casal, eles têm que ter o comprometimento um com o outro, fidelidade um com o outro, compromisso um com o outro, intimidade. Então, se nós não tivermos isso,
Isso nós precisamos consertar. É uma pedra que precisa ser posta no nosso altar. A segunda, comunhão. Comunhão é compartilhar, é andar junto, dormir junto, dividir as coisas, né? E a gente precisa fazer a nossa parte, gente. A gente precisa fazer a nossa parte. Comunhão, ele é tudo isso. Comunhão é compartilhar as coisas. Quando você, como eu já falei aqui do casamento, compartilhar, gente, quando você compartilha algo com alguém, você divide uma vida com uma pessoa, né? Aqui em João 14, 1 e 2 diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar, gente. Aqui, comunhão. Jesus disse: eu vou preparar o lugar para nós. E que compromisso, que comprometimento que nós temos com isso. Jesus, ele faz a parte dele, mas e nós? Outra pedra que falta, o esforço. Fazer a nossa parte, não podemos dar para Deus o que não custa nada para nós, como orar de madrugada, levantar de madrugada, deixar aquele soninho bom. Orar, quando a gente acorda, é normal. Mas aquilo, esforço, gente, a palavra diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Eu preciso me esforçar para buscar, para ter intimidade, para ter comunhão, para ter a minha salvação. Eu preciso me esforçar para conquistar o reino, para conquistar esta morada. A casa de meu pai tem muitos aposentos, ou seja, quem é que não vai querer o seu quartinho lá na casa do pai? Mas isso nós vamos conquistar com esforço, com dedicação. E aquilo, gente, esforço, a gente não vai dar para Deus aquilo que não custa nada. É um esforço. Você levantar de madrugada para orar, você jejuar, matar a tua carne, matar o teu eu. João Batista disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça, mas para isso, gente, nós temos que nos esforçar para matar o nosso eu, extinguir o nosso eu, extinguir as nossas vontades, viver a vontade plena do Pai. Uma outra pedra, atitude para fazer as coisas, gente. Nós precisamos ter atitude. Tem pessoas que, se você não levar, se você não puxar ela, gente, ela não sai do caminho, ela não sai do lugar. Nós precisamos ter atitude de orar, atitude de buscar. Nós precisamos ter atitudes. Eu quero ler aqui em Hebreus 3, versículo 17 e 18 diz assim: e contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade, gente. Ou seja, né? Aqui a gente vê que essas pessoas, elas não tiveram a atitude de perseverar, de buscar ao Senhor. Elas não tiveram a atitude de obedecer a Deus. E elas ficaram ali no deserto e não entraram na terra prometida. Só entra na terra prometida quem tem atitude. Como Josué, como Moisés. Esses homens tiveram atitude. Moisés não pôde entrar na terra prometida porque ele bateu na rocha e era para ele falar a rocha de tanta indignação, de tanto que ele se indignou pela murmuração do povo. Agora, Josué e Calebe, a palavra diz que neles Deus viu outro
espírito. Eles tiveram atitude diante de mais 10 ali, eles eram 12, contando com os 2. E eles disseram: vamos animosamente, subamos, vamos possuir a terra, porque o Senhor deu para nós, enquanto 10 líderes fizeram o povo esmorecer. Eles mostraram o que estava no coração deles, e Josué e Caleb não. Eles disseram que do jeito que eles receberam a palavra do Senhor lá no Egito, assim era a terra quando eles viram. Eles tiveram a atitude de fé, de se posicionar diante daquele povo incrédulo, diante daquele povo murmurador. E Deus disse: salvo Josué e Caleb, porque neles vi outro espírito. Eles vão entrar na terra, vocês não vão. Então, atitude, gente. Atitude. Quando Josué disse: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos ter atitude, porque isso é uma outra pedra que falta muitas vezes no nosso altar. Outra pedra, gente, é pagar o preço. Nós precisamos renunciar às coisas que nos afastam do Senhor. Muitos renunciam a Deus por qualquer coisa. O pastor lá usou um termo: precisamos criar vergonha na cara. Às vezes escolhemos outras companhias e não a de Jesus. Às vezes, as pessoas escolhem, elas fazem escolhas. Como time de futebol, por exemplo, As pessoas, muitas vezes, elas deixam de ir na igreja se tem um jogo. Eu não vou na igreja porque nesse horário aí vai ter o meu time vai jogar. Aqui em 1 Coríntios, gente, 7:23 diz assim: fostes comprados pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. E quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas, gente, não pagam o preço? Não pagam o preço. Quanta gente que os colegas nem sabem que são de Jesus. Quantas pessoas só querem o venha a nós o vosso reino, não pagar o preço. Ela não quer pagar o preço em oração, numa consagração e numa vigília, fazer uma busca. Isso ela não quer. E aí depois ela vem: aconteceu isso, ore por mim, pastor. Mas na hora dela ter que renunciar às suas vontades, ela não renuncia. Não se esqueça que primeiro nós temos que fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para depois alcançar a promessa. Foi o que Josué e Caleb fizeram. Eles fizeram a vontade do Senhor. Depois eles alcançaram a promessa. Eles tiveram que esperar 45 anos até o último cadáver daqueles murmuradores cair lá no deserto para eles entrar. E Caleb disse o quê? 85 anos tenho agora, e a minha força e o meu vigor tal quanto o dia que eu fui avistar a terra. Ou seja, ele tinha o mesmo vigor de 40 anos atrás. Porque ele se manteve o quê, gente? Firme. Ele pagou o preço. Quando Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como vocês eu não sei, mas eu e a minha casa vamos. Eles pagaram o preço. Você acha que eles não foram injuriados, caluniados e por aí vai? Foram. Mas eles suportaram tudo isso, porque eles sabiam o que eles esperavam, gente. Nós fomos comprados por um preço muito alto, um valor elevado. Jesus padeceu horrores, o que nenhum ser humano normal suportaria, mas Jesus suportou. Ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não tinha pecado. Ele foi tentado em tudo, mas a palavra diz que ele não pecou. Jesus verdadeiramente, ele pagou o preço por mim e por você. E nós conseguimos renunciar. Nós conseguimos pagar o preço também. Dizer: Senhor, eu peguei a minha cruz, estou te seguindo. Outra pedra, gente, é a da rendição. Ter um dono, gente, e não vários. Ter um dono.
e não vários. E isso, gente, é algo muito sério. Tem muitas pessoas que se deixam escravizar, né? Eu quero ler aqui com você Gálatas 5, no versículo 22 diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Gente, o amor, ele lança fora todo medo. O amor, ele deve prevalecer no nosso coração, gente. Isso aqui é o fruto completo do Espírito. Rendição, gente. É ter só um dono, Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu faço dele Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu sou escrava dele, ele é meu dono. Eu sirvo a ele e não a mais ninguém. O próprio Jesus disse: não podemos servir a Deus e a Baal. Ou você agrada a um, a Mamon, né, que é o Deus do dinheiro também. Não, ou você agrada a um, ou você desagrada o outro. Então, nós precisamos ter só um dono na nossa vida, que é Jesus. E quando nós temos esse amor, gente, no nosso coração, a palavra diz aqui, gente: entretanto, o fruto do Espírito é o quê? Amor é o primeiro. Alegria, paz. Essas três coisinhas aqui não tem preço na nossa vida. Por quê? O nosso coração, gente, no nosso coração deve ter alegria, deve ter paz, deve ter bondade. Se a gente tem isso aqui no nosso coração, a gente não tem falta de nada. Quando nós temos a verdadeira paz, Jesus disse: a verdadeira paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. O mundo dá uma paz passageira, gente, dá umas tréguas pra gente. Mas a verdadeira paz que excede todo entendimento é aquela que tudo está desabando ao teu redor, mas você está rindo. Você está crendo, você está confiante, você sabe que você tem um Deus que luta as tuas guerras. Você sabe que você tem um Deus que te ama acima de todas as coisas, que amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho morrer naquela cruz para que a gente não perecesse, mas para que a gente tivesse vida eterna. Quando a gente tem o verdadeiro amor de Deus no nosso coração, nós temos essa paz e nós temos essa alegria, gente, nós temos tudo. O resto vem a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, gente, mansidão, domínio próprio. Contra estas virtudes não há lei. Esse é o fruto do Espírito por completo. Quando a gente tem um amor que tudo suporta, espera e crê, gente, a gente consegue ter o domínio próprio, a paciência, a mansidão. Quando nós temos alegria e paz na nossa vida, aí nós conseguimos vencer. Aí, quando nós temos esse fruto aqui, ó, por completo na nossa vida, nós conseguimos vencer muitas barreiras, gente. Outra pedra é a da perseverança, gente. A palavra, gente, ela fala lá em Tiago capítulo 1, versículo 3, a fé produz o que é perseverança. A fé faz a gente ter perseverança quando a gente passa por uma tribulação, quando a gente passa por um momento difícil, a gente persevera. A gente persevera em oração, a gente persevera crendo, confiando, declarando a palavra. A pergunta, gente, que eu deixo aqui é: quanto tempo mais eu vou passar por isso? Às vezes a pessoa faz essa pergunta, né? Ela está passando por uma situação e ela diz: quanto tempo mais eu vou passar por isso? Até quando, Senhor? Quanta gente faz isso. Não tem a paciência. Não sabe que a perseverança, gente, ela é um dom, é um fruto. E às vezes a pessoa diz assim, né? Quanto tempo eu vou passar por isso? Qual é a tua missão, gente? O teu altar está completo. Então, é na perseverança que o nosso altar vai ser completo. Perseverar em colocar todas as pedras que faltam. De repente no teu altar vai estar faltando 1, 2, 3 ou de repente nenhuma, glória a Deus. Mas nós precisamos identificar
as pedras que faltam na edificação do nosso altar. A 8ª pedrinha é a da dedicação. Naquilo em que vamos fazer, gente, onde estivermos, devemos ser bons cristãos. As pessoas sabem que você é cristão. Nós somos observados onde nós estamos. A gente é observado onde a gente está. Eu estava ouvindo uma pregação ontem, onde a pastora Sandra contava de uma menina. O testemunho dela é muito forte. Ela disse que ela foi prostituta, ela bebia, ela ia no terreiro de macumba. E uma menina de 6 anos, Deus usou aquela menina para ir lá convidar ela para ir num culto de criança. Aí ela lançou o desafio para aquela menina: eu vou na tua igreja se você for na minha. Ela disse: Sandrão, eu vou falar com o meu pastor. Se o meu pastor me liberar, eu vou. Quando passou um tempo, a menina veio. Ela disse que aquela menina chegou na porta da casa dela, que era uma boneca. E sabe que ela falou algo que me chamou muito a atenção. Ela disse assim: ó, filho de crente anda bem vestido. Não anda ranhento, nem com fralda suja, desarrumado. Filho de crente anda bem arrumadinho, bem bonito. Ela disse que aquela menina chegou para ir com ela lá no terreiro de macumba, onde ela ia, lá no centro de macumba. A menina chegou toda arrumada, com a Bíblia na mão. Quando ela foi para lá, que ela disse que a mãe de santo começou a abrir os trabalhos e riscou o chão e foi e fez, e aconteceu pela 3ª vez, nada aconteceu. Aí ela olhou e disse assim: quem trouxe aquela menina? Ela disse: eu. Tira essa menina daqui, porque o maior é o que está nela do que o que está em nós. Dedicação. Uma criança ensinou uma lição para ela, gente, estar numa cobertura espiritual, debaixo de uma cobertura espiritual. Se eu quero ir fazer uma visita em determinado lugar, eu peço autorização para os meus pastores, eu aviso: ó, eu vou em tal lugar, pastora. Por quê? Se alguém me vir lá, eu vi irmã, não, eu sei, porque eu sei que ela sabe, e eu fui com a bênção dela ou do meu pastor. Aquela menina ensinou isso para ela na primeira atitude, quando ela foi fazer um convite: Sandrão, você vai lá no culto comigo? Dedicação, gente. Uma criança de 6 anos evangelizando, ganhando almas. Ela disse: eu amava muito aquela menina, tinha uma consideração tão grande por ela. Então a dedicação daquela criança de ir lá com amor, na inocência, gente, com fazer um convite para ela. Ela disse que em alguns momentos ela e a mãe assistiam o R.R. Soares pregando, e as duas com um copo de pinga, tomando lá uma caipira. Ela disse que às vezes o missionário dizia assim: você que está aí com esse copo de pinga, e elas olhavam uma para outra, ela e a mãe, e diziam: é para nós. Choravam, botavam aquela caipira fora. Ali Deus foi trabalhando, e Deus depois foi usar uma criança para convidar aquela mulher para ir para dentro de uma igreja. Dedicação, gente, dedicação pelo título cristão, porque Jesus pagou um preço alto. Nós fomos comprados por bom preço, diz a palavra. O 9, rendição absoluta. É com toda a tua alma, gente, com toda a sua força, com todo o teu entendimento. Isso é rendição absoluta. Se essa pedrinha falta, busque ela, gente, busque ela. A palavra diz: quando me buscar de todo o coração, em Jeremias 29:13. Quando você buscar Deus de todo o teu coração, você vai encontrar o Senhor. Rendição absoluta pelo que o Senhor é, gente. Ele deu um mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Isso é rendição absoluta. A 11ª pedra é a da adoração. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós estamos adorando, gente, a guerra é dele. A palavra
Oração é ação. Quando você ora, é uma ação. Mas quando você louva, gente, quando você glorifica a Deus, quando você exalta o nome do Senhor, você coloca um louvor, você dá glória a Deus. A palavra diz: em tudo dai graças. Quando você dá louvor a Deus, quando você louva, você engrandece, você exalta o nome do Senhor. A guerra não é tua, é dele. Porque ai daquele que se meter com ele. Davi disse: ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Então louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve, como diz aquele louvor da Cassiane. Louve. Em todo tempo louve. Tá difícil, louve. Tá na doença, louve. Não importa, louve. O louvor invade os céus. Deus vai na frente quebrando caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. É isso que Deus faz quando você louva. Então louve ao Senhor. Se essa pedra falta, busque ela, gente. Adoração. 12ª, palavra, gente. Palavra. A palavra é o começo, meio, fim. Ela é viva e ela é eficaz. Então, gente, palavra. Nós precisamos da palavra, gente. Ela é tudo na nossa vida. Ela é a base da nossa vida. Ela é o concreto da nossa vida. É a base da edificação do nosso altar. Então, se essas pedras aqui você se identificou, faltam. E eu estava orando, gente. E Deus me mostrou mais algumas. Da prudência. De ser prudente, não ser negligente. Do perdão. De liberar de coração, de ser livre. A pedra da fé, certeza, confiança, credibilidade no Senhor, determinação, gente, não procrastinar em tudo. Então aqui são algumas que o Senhor nos deu, mas se falta alguma outra, ore e peça para o Espírito Santo: Senhor, me mostre qual é as pedras ou qual é a pedra que falta edificar no meu altar, Senhor. Que a tua vida, gente, seja um altar de adoração, de edificação ao Senhor. Que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração. Que você possa escutar esse devocional, escutar ele de novo. Que o Espírito Santo venha ministrar no teu coração e que ele venha fazer com que você identifique, gente, ore em jejum e busque a palavra, porque senão a gente não vai vencer, gente. É preciso reconstruir os altares. Qual pedra falta ou quais pedras faltam? O povo, gente, que não levar as pedras para edificação vão perder as batalhas. Nós precisamos orar, louvar, ter o nosso altar edificado, gente, porque senão nós não vamos vencer as lutas, nós não vamos vencer o dia mal, nós não vamos vencer as coisas que estão se levantando ao nosso redor. Nós precisamos estar com o nosso altar edificado, nós precisamos estar orando, buscando, louvando, adorando o Senhor. Então, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, e que o Espírito Santo faça a construção desses altares, que o Espírito Santo venha mostrar, Pai, qual é a pedra ou as pedras que estão faltando na edificação desse altar de louvor. Que o teu coração seja um trono de louvor, de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe.